Bom, nessa aula eu vou falar sobre as disfunções, ou no caso a principal disfunção relacionada ao pé. E como a gente já viu na parte teórica, o pé ele tem três arcos, que seria o arco medial, o arco lateral e o arco transverso, que formam aquele formato do tripé do pé. Como principal disfunção, a gente tem o desabamento do arco medial, que seria quando o pé ele tem essa pronação. Ele faz esse movimento como se ele estivesse fechando, ele desloca num formato medial. Através disso, a gente vai ter um formato corretivo, né, que eu consigo identificar se esse pé está ocorrendo, se esse movimento está ocorrendo de uma forma que não deveria. A partir disso, eu tenho os dois formatos de ativação e, posteriormente a isso, aquele formato de fortalecimento. Porque o que sustenta esse arco plantar, né, que seria a fáscia plantar, são os músculos intrínsecos do pé, principalmente os músculos que realizam os movimentos dos dedos. Então a gente vai ver que, além dessa questão da ativação, o fortalecimento ele envolve essa questão do desenvolvimento da força, né, do fortalecimento dos músculos intrínsecos, dos músculos que principalmente estabilizam e realizam o movimento dos dedos. Então, através disso, ela vai simular aqui como se fosse um arco plantar desabado, né, como se fosse um pé que não tem um arco plantar, um pé chato, como a gente já viu. E a partir disso, eu tenho dois formatos de ativação. Então eu consigo realizar essa ativação puxando como se eu estivesse aumentando aqui essa elevação do meu tornozelo. E aí sim eu consigo melhorar esse movimento, melhorar esse alinhamento do arco plantar. Vira um pouquinho de lado para ficar mais fácil. Através disso, aqui a simulação seria a pronação do pé. O pé é um pouco mais chato, né, com esse arco plantar desabado. A partir disso ela puxa, ela faz esse movimento para cima e aí eu tenho assim essa questão da ativação do arco plantar. Ou através disso, eu também consigo girar, realizar uma rotação aqui, como se eu estivesse tentando trazer os meus dedos para dentro, nesse formato medial, e também consigo ter essa ativação do arco plantar. Isso é muito importante para indivíduos em que o arco plantar desaba ou indivíduos que realmente têm aquele pé chato. Porque através disso eu vou ter mais estabilidade pensando no pé, eu tenho essa estabilidade, consequentemente eu melhoro o movimento do tornozelo e consequentemente vou melhorando o movimento como um todo. Então a gente vai ver isso numa questão mais prática, de que exercícios, principalmente exercícios unipodais, quando não há essa ativação do arco plantar, esses exercícios são muito instáveis e muitas vezes a pessoa não consegue executar realmente o movimento. Okay? Então voltando agora, pode voltar para frente. Pensando naquela questão do fortalecimento, como eu falei que o que sustenta o arco plantar são os músculos intrínsecos do pé, o fortalecimento desse arco plantar ele envolve essa movimentação dos dedos. Então ela vai levar aqui, inicialmente o hálux, depois ela pode descer, elevar os outros dedos, descer, realizar aquele movimento que é o movimento de ativação, só que muito mais exagerado, que é o movimento de elevação desse arco plantar. E aí ela pode voltar. Faz de novo, eleva, volta. Através disso, eu consigo também realizar exercícios com garra, né? Que seriam exercícios em que ela tem que utilizar esse pé para pegar objetos. Por exemplo, aqui, ela vai pegar essas bolinhas e vai colocar desse outro lado. E o interessante desse exercício é que, além de trabalhar esse movimento de garra, esse fortalecimento dos músculos aqui do pé, também trabalha a estabilidade do outro pé. Então, exercícios unipodais, como exercícios de equilíbrio, também vão desenvolver essa estabilidade do pé. Por isso, esse é um exercício bem completo. Então, ela vai tentar pegar lá uma bolinha de um lado, faz esse movimento de garra, volta do outro. Pega a bolinha de novo, faz o movimento de garra, volta do outro. E olha que interessante o trabalho do outro pé também para estabilizar. E volta para o outro lado. Então esse é um exercício um pouquinho mais complexo do que aquelas movimentações. Partindo disso, o que seria um formato de evolução desse exercício de garra é um exercício de movimentação da toalha. Então ela vai colocar o pé dela, pode pôr um pouquinho mais para trás, isso. E ela vai fazendo esse movimento de flexão dos dedos, como se ela estivesse tentando agarrar e encolher essa toalha. Isso. Aí, beleza. Agora, como último exercício, eu tenho também a flexão plantar. Principalmente essa flexão plantar quando ela envolve o pé sem nenhuma órtese, né, sem nenhum tênis.
e aí ela vai fazer uma elevação desse calcanhar, essa flexão plantar, ela vai ficar na ponta do pé e vai voltar. Isso, só que agora você vai fazer com os dois pés. Então eleva, como se fosse um trabalhinho de equilíbrio, segura, volta. Eleva, já faz um trabalho de equilíbrio, segura, volta. Elevou, segura alguns segundos, 1, 2, 3, voltou. Boa. Então eu consigo depois aumentar a dificuldade, principalmente desse exercício, né? Que é esse exercício que é bipodal. Então eu tenho essa base de equilíbrio nos dois pés, eu posso também trabalhar isso com uma perna só, com um pé só, e também posso aumentar a inclinação. Se ela, por exemplo, estivesse em cima de um bloquinho e conseguisse aumentar esse ângulo da descida, aumentar esse ângulo da dorsiflexão, na hora de subir esse movimento também ia ficar um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexo. Então basicamente, esse é o formato que a gente trabalha, identificando, né, o desabamento do arco plantar, porque ele é muito visual. Depois disso, eu tenho a melhora dele com os dois níveis de ativação, que é puxando, como se eu estivesse puxando meu tornozelo para cima ou girando os meus dedos para dentro. E a partir disso, o fortalecimento com os músculos intrínsecos, trabalhando esse formato da movimentação dos dedos e esse formato também da movimentação do próprio pé e do próprio tornozelo, ok? A partir disso, depois a gente vai ver como eu consigo melhorar essa questão dos movimentos, partindo do tornozelo, depois do joelho e depois das outras funções e disfunções das articulações. Então, até já!